Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Depois, só depois, é que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu já tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia da água do ribeiro. Lanche à tarde, ou melhor, lanche de manhã e lanche à noite. Glória a Deus. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou. O ribeiro o quê? Porque não havia chuva na terra. Porque não havia o quê? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita lá. Eis que eu ordenei ali uma mulher, ela é viúva, e ela vai te sustentar. Então se levantou e foi para Sarepta. Diga glória a Deus. Algumas lições que a gente pode extrair deste texto aqui, e eu quero compartilhar com vocês. Quem toma posse, você que está em casa também. Gostaria de dar um título para esta palavra: cortado no tamanho exato. Só vocês? Mais uma vez, vamos lá? É o título desta palavra hoje. Cortado no tamanho exato. Por que que este título que causa um pouco de estranheza, digamos assim, nesta palavra? Elias, ele se levanta, ele está sendo preparado por Deus. Deus, ele quer renovar em Elias uma unção, quer prepará-lo ainda mais por conta do seu chamado para o ministério. Portanto, o período do chamado e o período para ele começar a exercer de fato
precisa haver um período de preparo. Preparação. Preparação para suportar. Diga glória a Deus. Elias, movido por Deus, se dirige a Acabe e vai dizer para ele o seguinte: Acabe era o rei na época, e vai dizer para ele: durante 3 anos, 6 meses, não cai uma gota de água nestas terras, nem um orvalho sequer vai cair aqui sobre estas terras, por causa da rebelião tua e do povo. Por conta da sua rebelião, Acabe, de ter introduzido as idolatrias e desagradado ao Senhor, a qual o Senhor lhe confiou, e você se desviou do caminho. Portanto, virá uma seca sobre essas terras, não chove nem orvalho, por conta da rebelião. E isto estou dizendo sobre a minha palavra, hein? Está entendendo? Elias disse isso sobre o quê? De quem? De quem? Sobre a palavra dele. Sobre a minha palavra, Acabe. Eu estou dizendo isso, que não chove aqui. Lançou a palavra. Lançou a palavra. Depois que ele lança esta palavra que não ia chover, aí depois Deus fala com ele. Depois Deus fala e diz para ele: Elias, levanta-te e desce para Querite. Lá tem um riacho. Você vai beber da água dele. E eu já dei ordem aos corvos para que te alimente. Isto fala-nos da graça de Deus, que depois de uma outra hora a gente fala mais acerca disso. É um lugar em que você não precisa trabalhar, se esforçar. Não é pela força do teu braço, é pela graça de Deus. Você está compreendendo? Porque muitas das vezes o homem está muito apoiado lá em Gênesis, quando Deus ele disse: do suor do teu rosto você vai comer. Ou seja, por conta disso, muitas das vezes o homem atribui a ele as suas conquistas, a ele mesmo. O suor do teu rosto atribui tudo a ele mesmo, e não a quem? A Deus. Por isso que vem a graça. E hoje nós entendemos que tudo que acontece sobre as nossas vidas vem pela graça de Deus, para que ninguém se engrandeça dizendo que fez alguma coisa por merecer, porque a graça é favor desmerecido. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Nós não merecemos, mas Deus, pela sua graça, pelo favor, nos abençoa. Diga glórias ao Senhor. Elias está nesta situação. Ele está na dependência total de Deus, até mesmo para provar a sua perseverança e a sua paciência com o Senhor. Graça. Graça. Os corvos lhe trazendo pão e carne de manhã, e ele bebe da água do ribeiro. À noite, lá vem os corvos novamente trazendo pão e carne. Isso aqui é só para crente, viu, gente? É só para crente o negócio desse. Tem algum crente aqui hoje? Tem?
tem algum crente nos ouvindo aí, vendo do outro lado também, aqui na igreja, se tem algum crente em Jesus de verdade mesmo aqui, levanta as duas mãos para o alto e dá 2 glória a Deus aí, gente. Porque isso aqui é só para crente, né? Afinal de contas, o que isto significa? Presta atenção. Deus estava usando, preste atenção nisso. Deus estava usando a seca, a falta de chuva para tratar com Acabe e o seu povo. Deus estava usando aquela situação para tratar com aquele povo, bem como usou as pragas no Egito para tratar com Faraó, bem como em pleno século 21, 2020, 2021, um tal de coronavírus invade o planeta Terra. Por quê? Para quê? Para tratar com o povo na terra, para quebrantar o coração de muita gente que estava com o coração duro. Se você não sabe, o maior nível de conversão ao Senhor Jesus está sendo nos últimos dias. Se você não sabe, fique sabendo agora. A quantidade de pessoas que estão se rendendo ao Senhor em 2020 e este ano 2021 é um número assustador para a glória do nome do Senhor. Pessoas estão se rendendo ao Senhor, por quê? Porque estão entendendo que estes sinais precedem a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Repita comigo assim: Jesus está voltando. E está esmiuçando mais corações. Quantos de vós aqui pegou como o seu Aldair, que deu testemunho hoje, viu o vale da sombra da morte, ficou mal, alguns foram internados, ficaram ruim mesmo, venceram, estão de pé, foram curados por Deus. E diante deste cenário, você ama mais a Deus, você se fortaleceu, a sua fé aumentou, você congrega mais, você dá o seu testemunho. Isto fez para tratar você por dentro da sua alma. Diga glória a Deus. Talvez você conheça alguém que se converteu em meio a toda esta pandemia toda. E eu sei, eu entendo, é bem verdade que muitos, mesmo com todo este cenário a nível mundial, ainda encontram-se com o coração duro. Preocupa não. Um dia e a hora vai chegar do acerto de contas. Jesus voltará. Diga glória a Deus. O Senhor estava usando aquela seca para tratar com o seu povo. E o que ele estava usando para tratar com Elias, que precisava ser preparado para o ministério? Deus usou a seca para tratar com o povo. E agora, para preparar Elias, Deus vai usar um rio chamado Querite. Diga glória a Deus. Querite significa cortado no tamanho exato. Só vocês.
Mais uma vez. Olhando para o irmão, diga: cor. Todas as vezes que Deus lhe chamar para descer para o Querite, por favor, é melhor tu obedecer. Porque quando ele disser para você, desce para o Querite, é porque ele quer cortar algumas coisas que estão atrapalhando na tua vida espiritual. Cortado no tamanho exato. Cortado no tamanho exato. Deus precisava preparar Elias e cortar ele, que ele estava se achando muito grande. E grande só existe um. É Deus. É Deus. Deus é grande. Só vocês. Só Deus é grande. Só Deus é bom. Você está compreendendo? Hoje, este ambiente, esta igreja, este local, este lugar, chama-se Querite. Deus te trouxe aqui dentro hoje para te cortar e deixar você no tamanho exato. Hoje Deus nos trouxe aqui para cortar muitas coisas da nossa vida. Ele disse: o ramo que estiver em mim produzir fruto, o Pai vem e corta, para que ele cresça e produza mais fruto ainda. Se Deus te traz para o Querite para te cortar, é para te abençoar, é para te prosperar. Hoje o Senhor corta a frieza. Hoje o Senhor corta a incredulidade. Hoje o Senhor, Ele corta o esfriamento, a tristeza, a angústia. Hoje o Senhor, Ele corta essa falta de fé. Ele quer cortar esse pecado maldito. Ele quer cortar tudo aquilo que te sufoca, as ervas daninhas. Ele quer cortar, lançar fora da sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Olhe para alguém e diga para ele: desça para o Querite hoje. Repito. Deus usou aquela seca para tratar com o povo. Agora para tratar com Elias, Querite. Desce, Elias, que eu vou cortar você no tamanho exato para minha bênção. Diga glória a Deus. Ele desce. Ele desce. E ele fica por alguns dias ali sendo cortado por Deus. Orgulho. É como o próprio Naamã mesmo, que ali próximo teve que descer nas águas do Rio Jordão, para que fosse cortado da vida dele aquilo que nós conhecemos como orgulho. Foi cortado da vida dele. E automaticamente foi cortado também aquela lepra maldita, e ele pôde sair do Jordão curado. Hoje você sai deste Querite cortado no tamanho exato e com o seu milagre nas mãos, em nome de Jesus. Ele fica por alguns dias em Querite. De manhã o corvo trazendo pão, é para crente, tá? Trazendo pão e carne, ele come e bebe do rio. Dá um cochilo, dorme até 2, 3 horas da tarde, acorda, não pode sair do Querite. Tem alguém comigo? Ele não pode sair. Ele não pode, com a força do braço, dizer: eu comi porque foi da força do meu braço. Não, tudo ali teria que ser pela graça de quem? De Deus. Total dependência.
depender de Deus, nós dependemos de Deus, não é pela força do nosso braço, nós dependemos de Deus. Mas alguém abre a boca para dizer: mas não vai eu trabalhar não. Quem é que te dá vida? Quem é que te dá saúde? Não é Deus? Porque se Ele quiser pegar uma veinha pequenininha no teu cérebro e fazer isso aqui, ó, tum, Anderson, vem, tá fazendo hora extra aí na terra, tum, pum, já foi. Tem alguém comigo, gente? É Deus que te dá saúde para você levantar cedo. É Deus que te dá saúde para você ter vindo aqui hoje de manhã. Você está aqui hoje é pela graça de Deus, meu filho. Porque tem muitos que estão sendo enterrados naquele cemitério neste exato momento. E você está vivo, sabe por quê? Pela graça de Deus. E diga glória a Deus por isso. Sabe o que é isso? Dependência de Deus. É você acordar pela manhã, ver o sol brilhando, ou nublado que seja, você levanta a mão para o alto e diz: meu Deus, obrigado pela graça que o Senhor derramou hoje sobre a minha vida. Obrigado, Deus, de termos aberto os nossos olhos hoje pela manhã. O Senhor nos ressuscitou pela tua graça. É pela graça que sois salvos. À tardezinha, lá vem os corvos com pão e com carne. Ele come, bebe do rio e dorme. Come, bebe e dorme. Come, bebe e dorme. Só vocês. Come. Mais uma vez. E dorme. Mas nem sempre é assim. Como dizia falecido papai, uma hora o coco seca. Uma hora o coco seca. Não demorou muito, alguns dias, e o riacho secou. E por que o riacho secou? Secou porque não tinha o quê? Porque não tinha. E por que não tinha chuva? Por quê? Porque o profeta falou que não ia chover. Tem alguém comigo? Vamos lá. Deus está tratando o povo por causa da seca, por causa da rebelião deles. A rebelião deles. A rebelião veio aquela seca. E Deus está tratando eles agora. Está tratando Elias no Querite, cortado no tamanho exato. O rio seca. Seca por quê? Porque não tem chuva. Não tem chuva por quê? Porque o profeta falou que não ia chover. Ele esqueceu. Ele esqueceu que se não tem chuva, o rio seca. Se não tem chuva, o gado morre. Se não tem chuva, não tem plantação nenhuma. Se não tem chuva, os rios secam. Se não tem chuva, as pessoas morrem de sede. Quem mandou falar? Quem mandou falar que não ia chover? Não chove durante alguns anos, Acabe. Nenhuma gota d'água vai cair sobre a terra. E lá no Querite, dependência de Deus, o rio seca. Elias agora está
colhendo o fruto de suas palavras. Tem alguém comigo? Hoje estamos colhendo frutos de palavras que foram lançadas ontem. Amanhã você vai colher frutos das palavras que você lança hoje. Você é que permite se amanhã chove ou faz seca. Tem alguém comigo? Vou simplificar isso aqui. No livro de Provérbios 18, 21, vai dizer que a vida e a morte estão no poder da língua. E come do seu fruto aquele que a bem a utiliza. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da palavra, da língua. E come do seu fruto a quem bem a utiliza. Se você deseja colher bons frutos amanhã, então você já deve semear boas palavras hoje. Tem alguém comigo? Se você começa a confessar casamento desgraça, família desgraçada, vida maledita, você está semeando com palavras, e é exatamente isto que você vai colher futuramente. Isto é mais sério do que nós possamos imaginar. Tem alguém comigo? Se você deseja uma família de bênçãos, um casamento abençoado, comece a abençoar o teu casamento hoje. Comece a abençoar a tua casa hoje. Comece a abençoar a vida dos teus filhos hoje. Eu já até citei aqui um exemplo uma vez. Eu acho que você já deve ter visto. Alguma mãe ou pai na rua, né? Quer ver, por exemplo, pastor Joados? Eu sei que você é grandão, pastor Joados, mas você consegue abaixar como se fosse uma criança aí, pequenininha aí, isso. Olha lá. Tá andando na rua de mão dada com a criança. Aí a chupeta cai no chão. Ô capeta, demônio, satanás. Ô capeta, seu capeta, demônio, pega essa chupeta e engole essa chupeta, maldito. Já viu isso? Quem já viu isso, levanta a mão. Gente, faz isso não. Obrigado, pastor Joados. Faz isso não. Dá outro microfone para mim. Faz isso não. Sabe por quê? Porque são palavras que estão sendo lançadas. Palavras que estão sendo lançadas, que futuramente são sementes que serão colhidas depois. Tem alguém comigo, gente? Tá olhando o que aí? Casamento é uma desgraça, né? Cara, fazer o quê, né? Casamento. Maldita hora que eu escolhi casar. Eu também, viu? Na megera. O cara só reclama, sabe? Marido só folgado, pede tudo na mão. Como é que é? É folgado, quer tudo na mão. Tá entendendo, gente? E assim sucessivamente. Hoje está fazendo frio, né? É uma porcaria o frio, né? Detesto, odeio frio. Também detesto. Eu detesto calor também. Se fosse, olha, a melhor coisa é não sair da cama. É verdade. Essa eu nem acordava. Ô, vida maledita. Eu não sei pra que eu nasci, eu não pedi pra nascer. Eu também. O que eu tô fazendo? Vida desgramada. Pois é. Você está entendendo? Palavras. Palavras. Elias lançou a palavra. Não vai chover.
Não vai chover. Sabe quando você lança a palavra, esquece? Esqueceu. Foi para o Ribeiro de Querite para ser tratado por Deus, cortado no tamanho exato. Só que Deus, Ele permitiu que secasse por falta da chuva, para eu e você tomarmos cuidado com o que a gente fala. Toma cuidado com o que você anda falando. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua, e come do seu fruto a quem bem a utiliza. É a lei da semeadura. Tem alguém comigo nesta palavra? Tem alguém comigo, gente? Vamos cantar um trechinho de um louvor enquanto eu troco a pilha do microfone. Você que está em casa também cante, adore ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover. Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, vem com Deus no Senhor Jesus, inunda o meu coração. Diga glória a Deus. Pilha trocada. Elias vai entender que o rio secou por falta de chuva. E por que faltou chuva? Porque ele falou. O que você quer que seja derramado sobre a tua vida? A seca ou a chuva? O que você deseja? A seca ou a chuva? Então começa a declarar que vai chover. Começa a declarar que vai chover no teu casamento, que vai chover na tua casa, que vai chover na sua vida financeira, espiritual, ministerial, sentimental, na saúde. Diga glória a Deus. Começa a declarar na autoridade do nome do Senhor que caia chuva sobre a sua vida. E cuidado com as palavras, porque uma vez uma palavra lançada, ela não volta mais. É como uma flecha. Você está compreendendo? Às vezes uma palavra que fere alguém, que machuca, que ofende, causa intriga, confusão. Cuidado. Você está compreendendo, gente? Quem está entendendo? Ele entende. O rio seca. Agora Deus vai dizer para ele: secou o rio, Elias? Secou, Senhor. Por que secou? Porque não tem chuva, né, Senhor? E por que não tem chuva, Elias? É porque eu o que, Elias? Fala, eu falei que não ia chover, então secou. A porta fechou, fechou. Mas a graça de Deus é imensurável. Diga comigo assim: a graça de Deus é imensurável. Deus vai dizer para ele: levanta e vai para Sarepta, porque lá em Sarepta tem uma mulher viúva e ela vai te sustentar. Olha a dependência de Deus de novo aí.
Olha, você estando na dependência de Deus novamente aí, vai lá, tem uma viúva assim, 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 e ela vai sustentar você. Isso tem um significado para mim e para você. Pergunte para mim o quê? Promete que vai bater palma para Jesus? Promete sim ou não? Quando se fecha uma porta, Deus ele abre outra. Pode aplaudir a Jesus bem forte, igreja. Por favor, dá um grito de glória a Deus. Porque se uma porta se fechou na tua vida, te preocupa não. Porque Deus já deu ordem para abrir uma outra maior e melhor para você. Eu lembro de você, minha filha. Em nome de Jesus, Deus fecha uma, abre outra. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém pode fechar. Uma porta se fechou, Ele já abriu outra para ti. Vai ser revelada para você por esses dias. E se uma porta se fechar por esses dias, preocupa não. É porque Deus já tem outra aberta para você. Só quem crê aplauda Jesus mais uma vez bem forte em nome de Jesus. Diga glórias ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, tanto quanto eu, precisa dar uma descidinha lá em Querite? Levante a mão. Ai, quem aqui levante a mão, apóstolo? Eu preciso dar uma descidinha lá em Querite, sabe? Que eu tenho umas coisinhas aqui para que Deus corte da minha vida definitivamente. Eu quero ser cortado no tamanho exato dele. Quem aqui precisa descer no Querite hoje? Dá um pulo desta cadeira então, em nome de Jesus, por favor. Dá um pulo, dá um pulo, dá um pulo. Isso. Agora olha para o irmão do lado e diga para ele assim: hoje você vai descer no Querite. Diga assim: Jesus vai cortar tanta coisa. Vai cortar tanta coisa. Vai cortar tanta coisa. E geralmente quando Deus ele corta as coisas ruins da gente, a gente se sente leve. Se sente leve. Eu me lembro de Amós. O mesmo, quando era boiadeiro, cuidava de sicômoros. Já preguei aqui uma vez. Era cultivador de sicômoro. Ninguém queria sicômoro para nada na época. Porque ele de amadurecimento para podre. Era um fruto figo. Não prestava para nada. E Deus escolheu ele, dizendo: é você, Amós, que serás. E ele vai dizer: mas Senhor, eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Era Deus dizendo para ele o seguinte: porque quem cuidava de sicômoro na época tinha que cortar o fruto, tinha que cortar ele, cobrir com papelzinho e deixar que depois a chuva caísse e aquelas gotículas da chuva temporã entrasse dentro daqueles figos para que ele ficasse maduro, não se perdesse o fruto. Era Deus dizendo para ele: assim como você faz com estes figos, eu farei com você. Você está compreendendo? Você cortava os figos para ele amadurecer, não era, Amós? Sim, Senhor. Todos eles cortavam um por um com um bisturi. Para quê? Para eles amadurecerem. Então, Amós, você também ao longo da vida será o quê? Será o quê? Será cortado. Mas todos os cortes que vierem sobre você, Amós, vai ser para que você venha amadurecer. Ninguém amadurece sorrindo. No Querite não é lugar de sorrir, não. No Querite é lugar de ser cortado mesmo. No Querite é lugar de aves imundas trazer o teu sustento. Graça de Deus.
Não quero. Come. Corvos. Come. Mas come do pão e come da carne e beba da água. Eu não gosto. Não gosta, mas vai ter que comer. Não faça cara feia. Coma sem fazer cara feia. Ui. Olha pro irmão, diga assim para ele, para comer sem fazer cara feia. Ah, mas o corpo... Não, creia que é provisão do Senhor. Diga glória a Deus. Você está compreendendo, gente? É que nem lá no Egito. Tem lugar ali no Egito que se você não tomar o café é uma ofensa. As moscas pousando em cima. Aquela borra do café que foi reutilizada 200 vezes. E não beba para ver. Não beba não. Se você não beber, eles consideram como se fosse uma ofensa. E o suco de manga? E o suco de manga? A gente bebeu um suco de manga, meu Deus! Ai, Jesus! Sabe aquela mão preta? As unhas pretas? Encardida? O homem descascava com a mão a manga. E ele espremia na mão, no caneco. E empurrava o caneco para tu assim, ó, tá uma delícia. E não beba não para ver. Eu conheço alguém que quase vomitou as tripas. Mas bebeu, né? Bebi. É. Primeiro você bebe, depois eles contam como é que foi feito. Diga só Jesus. Mas isso não é todo lugar lá do Egito, não. Foi os lugares que a gente foi. Muito distante, lá perto do Sudão, lá. Foi na primeira vez que a gente foi, Mimica. Não foi nessa segunda, não. Primeira vez lá daqueles, sabe? Só Jesus para ter misericórdia. Não sei como que a gente não voltou doente. Você está entendendo, gente? Então, os corvos trouxeram. Teoricamente, o corvo é uma ave o quê? Imunda, igual urubu, né? Mas estava trazendo ali o pão e a carne. Era Deus tratando com Elias. Era Deus cortando ele, deixando ele num tamanho exato. Dependência de mim. Diga glória a Deus. Nós precisamos descer a esse querite hoje. Nós precisamos descer a esse querite, deixar Deus cortar todo orgulho, toda arrogância, prepotência, ciúmes, inveja, falta de fé, frieza, incredulidade, doença, pecado, tudo dizendo, meu Deus, corta tudo de mim, meu Pai. Só não retires de mim o teu espírito, a tua presença, porque eu creio que a minha caminhada será longa. E Deus já preparou também uma sarepta para você. Diga glória a Deus. Olha para o irmão e diga para ele: Deus já preparou uma sarepta. Diga para ele: você vai fazer daquela sarepta um lugar próspero e um lugar abençoado. Porque quando se fecha uma porta, Deus abre outra. E quando você vai para a porta que Deus abriu, por mais difícil que seja, Deus vai fazer prosperar aquele lugar. Vai prosperar esta sarepta em nome de Jesus. Sabe por quê? Promete que vai bater pau para Jesus? Porque o mesmo Deus de Querite é o mesmo Deus de Sarepta. O mesmo Deus de Querite é o mesmo de Sarepta. Dá glória a Deus e aplauda Jesus. Entreguei.